Graça e paz, meus irmãos, estou aqui mais uma vez para desfrutar de uma palavra onde se encontra em Apocalipse capítulo de número 3, a respeito da igreja em Laodiceia. Todos nós sabemos que o Senhor, ele falou a todas as igrejas, e a cada igreja ele se apresentou de uma maneira. Ele se apresentou de uma maneira e ele mostrou a condições de cada igreja. Ele tanto elogiou, como também ele mostrou os erros de cada igreja, para que as igrejas viessem se arrepender e viessem voltar à essência de Cristo. E aqui, quando nós lemos Apocalipse capítulo de número 3, do versículo de número 14 ao versículo de número 22, nós vemos uma igreja que antes não era degradada. Ela se tornou degradada. Ela se desviou do propósito do Senhor. A palavra fala, versículo 14, ao mensageiro da igreja, vou levantar aqui para que vocês venham me ver lendo. Ao mensageiro da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras. Deus conhece todas as coisas. Não temos como esconder nada do Senhor. Podemos pensar que estamos escondendo, podemos pensar que Ele não está vendo, mas é um grande engano. E ele fala, conheça tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque diz, sou rico, enriqueci e não preciso de coisa alguma. Essa igreja está dizendo que não precisava de nada, que não precisava de Cristo. Ela abandonou a essência de Cristo, a vida de Cristo, e não sabes que tu és um coitado, miserável, pobre, segue nu. Aconselho que compres de mim ouro refinados pelo fogo, para que enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para que unjas os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Olha, o Senhor amava ainda esta igreja. Ainda nas condições que ela se encontrava, o Senhor amava essa igreja. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. O Senhor estava querendo dar uma chance para ela. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui nós vemos uma igreja que antes mesmo de se degradar, era uma igreja restaurada, mas ela tomou um caminho diferente do ensinamento do Senhor. Ela saiu do propósito do Senhor. Ela deixou de ter o Senhor como centro, como cabeça da igreja. O Senhor deixou de ter a primazia naquela igreja. O Senhor deixou de ter o controle, o Senhor deixou de ter, na verdade, o encabeçamento, o domínio daquela igreja. O trono naquela igreja agora já não era mais do Senhor. Ali agora se assentava os homens, se assentava
com as suas religiões, com as suas doutrinas, com os seus paradigmas, não é verdade? Com as suas vontades. Querido, essa passagem ela me chamou muita atenção, não é verdade? Quando o Senhor fala vomitar da boca do Senhor, se refere rejeitar. Ele estava querendo dizer que ia rejeitá-la, por eles perder o desfrute de tudo que ele é para a sua igreja. O Senhor estava dizendo que ia rejeitá-la, por eles perder o desfrute de tudo que Cristo é para a igreja. Uma igreja sem Cristo é uma igreja vazia. Ela pode ter um bom coral, um bom ministério de música, vários pregadores, bons pregadores, até mesmo com boas palavras, com bons sermões, mas se Cristo não estiver na igreja, não vai passar de letras mortas. Simplesmente vai ocorrer o quê? Emoções humanas, obra humana. Vai ser transmitido para a pessoa. É como um bolo que se coloca... Se você não colocar fermento no bolo, minha esposa acabou de fazer uma cavaca maravilhosa, que até me lembrou de meu pai, Silvério, quando eu morava em Nova Iguaçu, Carmari, e eu era muito pequenininho, deveria ter uns 3, 4 aninhos, e ele, toda vez que vinha do seu trabalho, ele subia com uma cavaca, uma broa de milho para me dar, e eu ficava muito feliz com aquilo ali. Então, eles perderam o desfrute de Cristo. A igreja restaurada, que depois se degradou, gloriou-se nas suas riquezas que possuía, que são principalmente o conhecimento doutrinário. Ele se gabava do conhecimento doutrinário. E todos nós sabemos que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é verdade? Não sabe que és pobre em vida. Eles eram pobres em vida. Cego, eles não tinham visão. E que estava em uma conduta fora do Senhor. Portanto, precisava comprar ouro para enriquecer, vestes brancas para cobrir a sua nudez e colírio para curar a cegueira, como é mencionado nos versículos seguintes. Aos olhos do Senhor, a igreja restaurada, que se degradou, era coitada, porque o orgulho e a riqueza que eles tinham era um vã. O conhecimento doutrinário, na verdade, levava eles a ser pobre. As experiências das riquezas que eles tinham materialmente anulavam as riquezas de Cristo. Eles eram miseráveis porque estava nu, cego e cheio de vergonha e trevas. Pobre porque não tinha a experiência de Cristo e na realidade espiritual da vida de Deus. Esta igreja estava totalmente em uma situação miserável. Eles tinham tudo, não precisavam de Cristo, eram ricos. Eles deveriam ter grandes edifícios, grandes templos, grandes pregadores, grandes músicos, os melhores talvez,
Porém, mas o que lhes faltava? Faltava a vida de Deus, porque a palavra fala que eles eram pobres, cegos e nus. Pobre é aquele que não tem Cristo. Você pode ter tudo na sua vida terrena, mas sem Cristo você é pobre. Você pode ter todo o conhecimento, você pode ter feito curso de teologia, não que esteja errado. Você pode ter feito curso de teologia, você pode ter lido todos os livros que você conseguiu ler. Se ainda você não colocou colírio em seus olhos, o colírio espiritual em seus olhos, você ainda é uma pessoa cega. E a palavra diz que eles estavam nus. Eles estavam nus porque eles tinham um procedimento fora do padrão de Deus. Toda vez que nós saímos daquilo que Deus nos ordenou, daquilo que Deus nos direcionou, como foi direcionado para a primeira família criada, para que eles viessem comer de todas as árvores que estavam no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é verdade? E eles desobedeceram a Deus, tocaram na árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo ao tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, a desobediência deles fez com que eles ficassem nus. E a palavra diz que eles tiveram vergonha. Toda vez que nós saímos do propósito do Senhor, nós saímos da presença do Senhor, nós ficamos nus. Não nus sem roupa, mas nus espiritualmente. O nosso templo fica vazio, nosso templo fica sem roupa, o nosso templo fica sem vestimento, porque a palavra diz que nós devemos comprar ouro, porque o ouro tipifica a divindade de Deus. O ouro tipifica a pureza, não é verdade? E comprar colírio é o colírio espiritual, o colírio que é colocado em nossa visão para que possamos ver aquilo que Deus deseja. Pedro, ele viu ali aqueles animais e para Pedro aquilo ali era imundo. E o Senhor vira para Pedro e fala: Pedro, parafraseando, não diga que é imundo o que eu santifiquei. Ponha colírio em teus olhos. Se você colocar colírio em teus olhos, você vai ver as coisas diferentes. Você vai ter uma visão alargada. Os céus vai se abrir para você, porque você botou colírio nos seus olhos, o colírio da Trindade, o colírio espiritual. E aí continua: aconselho que compre de mim ouro refinado pelo fogo. Não é comprar qualquer ouro. O ouro precisa passar pelo fogo, como está lá em Pedro, para que ele se torne mais puro, para que ele se torne mais transparente, para que ele venha sair toda a impureza. Para quê? Para que enriqueças. Mas riqueza de quê? Não das coisas materiais, mas se enriqueça da divindade, da vida de Deus. Veste brancas, para que te vistas e não seja manifestada a vergonha da tua nudez. Eles deveriam comprar vestes brancas. Essas vestes brancas se trata de arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nós colocamos uma veste branca, mas somos lavados, ficamos limpos como a lã, somos lavados, ficamos limpos como alvo, como a neve. É isto que o Senhor está dizendo para ele. E o Senhor continua. E colírio para que unja os olhos. Eles estavam com os seus olhos como se tivesse cataratas. Os seus olhos eles tinham os olhos abertos, mas eles não enxergavam. Não enxergavam o quê?
a vontade de Deus, não enxergavam a palavra de Deus, não enxergavam o desejo do coração de Deus. Então Deus orienta eles a comprar colírio para que eles viessem ungir os seus olhos, a fim de que vejas. Olha só, Deus queria que eles viessem ver. Eles não viam, eles não enxergavam. Na realidade, eles só conseguiam ver as suas próprias obras. Eles só conseguiam ver aquilo que estava em volta deles mesmos. Quantas igrejas hoje, nem todas, mas quantas igrejas hoje têm feito grandes obras, têm feito grandes eventos, têm feito grandes coisas, e acha que está fazendo isso para o Senhor, e acha que está agradando o Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido, nós precisamos ser purificados, precisamos ser como ouro, passar pelo fogo, para que venha sair toda a nossa impureza, para que venhamos ser purificados, para que possamos ser refinados. Nós precisamos também comprar roupas brancas, ser lavado pelo sangue do Cordeiro, para que venhamos ter uma roupa branca, para que possamos estar totalmente coberto pelo sangue do Senhor, para que possamos estar totalmente impermeado pela sua vida. E nós também precisamos comprar colírios para que venhamos ver a vontade do Senhor, a nossa vida, os nossos olhos, depois que é colocado o colírio espiritual, ela só olha para o alto. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E Deus, então, dá todo esse conselho para eles. E depois, no versículo 19, Deus vem e fala: eu repreendo. Um pai só repreende seu filho porque ele ama. Você só vai repreender alguém porque você ama. Quando você ama alguém, você chega e repreende. Este não é o caminho correto. Esse caminho que tu está tomando vai te levar à morte, à perdição. Esse caminho que tu está tomando vai te trazer danos. Você repreende porque você ama. E o Senhor fala: eu repreendo e disciplino. Às vezes é necessário você disciplinar um filho, uma filha, para que eles venham entender o caminho certo. Ele diz: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor estava dando uma chance para eles, com todas as condições daquela igreja. A igreja que era uma igreja restaurada, uma igreja que tinha vida antes, uma igreja que se tornou morna, uma igreja que se tornou fria, uma igreja que o Senhor estava ao ponto de vomitá-la. O Senhor ainda dá a chance para que ela viesse se arrepender. Olha como que esse Deus é maravilhoso. Olha como esse Deus é um Deus abrangente, um Deus cheio de misericórdia, um Deus que não quer que nós venhamos nos perder de maneira nenhuma. Ele quer que nós venhamos ser restaurado. Ele fala aqui: eu te repreendo, te disciplino, porque eu te amo. Pois seja zeloso e arrependa-te. Quando nós nos arrependemos, querido, não importa o que as pessoas venham falar de você, não importa o julgamento, não importa o que elas venham lembrar do passado, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele lançou todo o nosso pecado no oceano do esquecimento. Se há um arrependimento genuíno de cada um de nós, Deus, ele nos perdoa. Ele nos perdoa. E ele faz que nem aquele pai fez com o filho pródigo. Coloca um anel, coloca uma capa. Ele te honra novamente.
Ele te traz de volta, ele faz um banquete para você voltar a desfrutar de toda aquela regalia, de toda aquela riqueza, de todo aquele banquete que você tinha antes. Deus é assim, Deus é maravilhoso. Eu vejo Deus, ele sendo um Deus cheio de misericórdia. Eu lembro de uma passagem quando Pedro negou o Senhor. Pedro ficou todo cabisbaixo, ficou triste, ficou magoado. Poxa, eu neguei aquele que eu tanto amava, neguei aquele que eu defendi, cortei a orelha do soldado. Eu neguei aquele que falei que não deixaria ele só. Eu neguei o Senhor. Pedro estava totalmente, vamos dizer, em depressão. Quando o Senhor ressuscita e vem aquelas mulheres, o Senhor fala assim: dizei aos discípulos. E a Pedro, por que ele falou o nome de Pedro? Porque se ele não tivesse falado o nome de Pedro, os discípulos, porque nós somos homens, nós estamos sempre julgando as pessoas. Nós falamos que Deus perdoa, mas nós mesmo não perdoamos. Nós mesmo não damos uma outra chance para as pessoas. Podemos até perdoar, mas você fica ali de molho em um banco, você fica ali de molho, não é verdade? Sem poder desenvolver o seu talento, porque você está sendo julgado por quem? Pelo homem. Mas louvado seja o nome do Senhor. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o interior do homem. Quando há um arrependimento, o Senhor, ele te honra. E o Senhor queria honrar essa igreja. E aqui tem um versículo que me chama mais atenção. Esse 19, quando o Senhor bate esse papo com eles, o conhecimento morto e vão, as formalidades, as doutrinas tornaram aquela igreja morna. A igreja que antes era restaurada se tornou degradada, se degradou. Ela precisava se arrepender-se da mornidão e ser zelosa, fervorosa, ardente, para assim reaver novamente o desfrute da realidade de Cristo. Muitas vezes nós também nos tornamos assim, morno, perdemos a nossa força, mas o Senhor quer que nós venhamos reaver o desfrute da sua realidade. Não é verdade? Esta palavra é muito rica. Aí quando a gente entra aqui no versículo de número 20, é o que mais me toca. Eis que estou à porta. Deixa eu beber uma aguinha. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Olha, o Senhor, ele queria entrar na igreja. A porta é a porta da igreja, a porta aberta para os crentes individuais. Não é verdade? A porta da igreja deve ser uma porta aberta para os crentes entrarem. A igreja de Laodiceia tinha conhecimento, mas não tem a presença do Senhor. O Senhor lida com a igreja toda, de maneira muito especial. Deus, ele estava ali na porta, e essa porta estava o quê? Fechada. Olha, querido, você já recebeu alguém em sua casa e a pessoa ficou batendo e você não quis abrir?
Você deixou essa pessoa do lado de fora. Você não quis conversar com essa pessoa. Você fingiu que não estava ouvindo. Você fingiu que estava ocupada ou ocupado porque você estava fazendo alguma coisa que não queria dar atenção para essa pessoa. Era isso que a igreja de Laodiceia estava fazendo. Ela tinha tudo, mas ela tinha uma porta. E a igreja não tem porta. A porta da igreja ela é aberta. Ela é aberta para todos aqueles que quiserem entrar. E todos aqueles que quiserem entrar não depende das condições. Não importa a situação que a pessoa venha estar vivendo. Ela pode ter vindo de um casamento destruído, ela pode ter vindo de um divórcio, ela pode ter vindo do tráfico de drogas, ela pode ter vindo do presídio, ela pode ter vindo de qualquer tipo de situação, ela pode ter vindo das drogas, ela pode ter vindo, querido, de qualquer coisa degradante. A igreja não tem porta para ela. A igreja é uma porta aberta. Se ela entrar pela porta, se arrepender, a igreja tem que acolhê-la, a igreja tem que apacentá-la, a igreja tem que levá-la a desfrutar. Mas a maioria das vezes as igrejas querem receber essas pessoas e querem mudá-las radicalmente. Querem fazer com que elas venham se tornar outra pessoa rapidamente. Mas isso não funciona, querido. O que funciona é o Espírito Santo de Deus. Nós pregamos o Evangelho, mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Quem convence as pessoas é o Espírito. Nós só precisamos pegar esse grupo de pessoas que entra para dentro da igreja com o casamento destruído, com a vida destruída, com todo o seu ser danificado, toda degradada. Nós só precisamos recebê-las e infundir para dentro delas a vida de Deus. Porque é a vida de Deus que transforma o homem. É a vida de Deus que transforma os casamentos. É a vida de Deus que faz que um traficante deixe de ser traficante. É a vida de Deus que faz com que um mau marido venha se tornar um bom marido, uma má esposa venha se tornar uma boa esposa. É a vida de Deus que transforma a vida de um filho, de uma filha. É a vida de Deus que tira o homem do pecado. Não é você, não sou eu. Não é a sua pregação, não é o seu conselho. Mas o que tira as pessoas do mundo, do cativeiro do mundo, é o Espírito Santo de Deus. E quando ele tira essas pessoas, ele transporta para o reino do Filho do seu amor. Mas hoje tem sido feito diferente. As pessoas vão para a igreja e a primeira coisa que elas recebem são ordenâncias. Várias situações são colocadas diante delas e elas viram e falam, não consigo viver essa vida. Essa vida para mim é muito difícil. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou largar isso? Como que eu vou largar aquilo? Não, querido, não faça isso. Receba as pessoas, acolha as pessoas e deixe que a vida de Deus, por meio da palavra de Deus, venha as transformar, venha os transformar. Porque quanto mais vida entra, mais impureza sai. Quanto mais vida entra, mais aquilo que aquela pessoa fazia vai sendo deixado de lado. Quanto mais vida entra, mais o novo homem cresce. É que nem Paulo fala lá em Gálatas, sofro novamente as dores de parto até Cristo ser formado em vós.
É Cristo que tem que ser formado nessas pessoas. E Cristo é formado nessas pessoas por meio das sãs palavras, por meio das palavras corretas, por meio das palavras que edifica, por meio das palavras que transforma, por meio das palavras que dá direção, não por meio da religião, não por meio de doutrinas. Claro que toda denominação, todo grupo tem ali os seus estatutos e aqueles que frequentam aquele grupo devem obedecer, se aceitarem a viver, a fazer parte, a ser membro daquele grupo. Se não concordar, você não fique ali, entendeu? Porque a palavra é clara, não é verdade? O Senhor, Ele deseja que nós venhamos nos congregar, que nós venhamos estar juntamente com os irmãos, porque uma vara sozinha ela quebra fácil, mas vários gravetos, várias varas é difícil de se quebrar. Mas quando você recebe uma varinha e você já começa a botar peso nela, querido, ela vai quebrar, ela vai voltar para o mundo. E às vezes eu vejo as pessoas se afastando da igreja e elas ficam no mundo 1 mês, 2 meses, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Querido, quanto mais tempo as pessoas ficarem no mundo, quando um crente se afasta da igreja, quanto mais tempo ele fica no mundo, mais impregnado do mundo ele fica, mais como a igreja em Laodiceia ele fica, mais degradado ele se torna. Então, quanto mais tempo ele fica no mundo, mais pecado é injetado nele. Por isso, quando uma pessoa se afasta, você deve logo pegar o seu celular, mandar uma mensagem, ligar para ele e visitá-lo. Se ele não aceitou a primeira vez, você vai de novo. Se ele não aceitou a segunda, a primeira vez, você vai. Usa aquela palavra que o Senhor deu para Pedro. Quantas vezes devo perdoar um irmão? 70 vezes 7. Quantas vezes você deve apacentar uma família que se afastou da presença do Senhor? 70 vezes 7. Insista com ela até ela retornar para o Senhor, até ela voltar para o Senhor. Quando ela volta para o Senhor, ela volta com o coração puro, ela volta como ouro refinado, ela já não está mais nu, ela foi vestida porque ela se arrependeu, ela já não está mais cega para as coisas de Deus, porque outrora ela só enxergava o mundo, o pecado, agora ela está enxergando as coisas de Deus, a vida de Deus, os atributos de Deus. Faça isso, amado, que você vai ver grandes coisas acontecerem. Você vai ver a volta do Senhor acontecer.